Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso técnico profissional de desenvolvimento de sistema, professor Sidney. Hoje nós vamos dar a retomada do primeiro encontro nosso, né? Fazer uma revisão ali do que a gente viu, passar de forma bem rápida. A gente estava lá, origem e evolução dos computadores, né? O que são computadores. Então, a aula anterior a gente vimos a história do computador. Também a gente passou pela origem e a evolução dos computadores, as gerações, a primeira geração, o primeiro computador, né? É só retomando aqui para você ativar a sua memória, né? Então, aqui nós vamos dar continuidade na nossa atividade, né? Lembra da atividade que eu passei para vocês? Nós vamos dar uma retomada aqui. Não vi lá as pessoas entregando a atividade para mim. Então eu vou estar cobrando aqui de novo na aula agora, né? Não vou dar tempo para vocês fazer ela agora, mas eu preciso que vocês entreguem. Lembrando que está valendo ponto, valendo nota, né? Então, vocês entregam essa atividade para mim, né? Aqui está ela, não sei se vocês lembram, mas eu estou aqui para relembrá-los. Então essa é a atividade que foi passada para vocês, né? Lembra lá que tinha que colocar os números? Tinha que colocar os números nos quadradinhos. Então é essa que é a ideia da tarefa. Então voltando lá, né? Então o quadro seguinte era esse, a gente tinha que renumerar lá as posições de cada peça do hardware, lembra? O que é cada peça aqui junto com os quadrinhos anteriores. Monitor, 1, teclado, 10, mouse, 9 e assim por diante. Estou esperando a atividade de vocês lá, tá? Tá valendo ponto isso aí. Tem até as respostas lá no slide. Então tá muito fácil. Então nós vamos iniciar aqui, né? Lembra que a gente falou sobre computadores? Aqui, ó, aqui está mais uma memória para vocês aqui. Lembrar o que é computador. Computador é um conjunto de componentes eletrônicos, máquinas, hardware, capaz de executar vários tipos de algoritmos e processamento de dados. A gente passou sobre o que é computador. Nós vimos a primeira máquina que foi criada, que era um TEAR, né? A gente também viu a primeira máquina, o primeiro computador, o ENIAC, né? Quando que ele foi criado, por que ele foi desenvolvido, o ano que ele foi desenvolvido, entre 1943 e 1946. Isso é bem importante vocês registrarem aí, porque isso aqui a gente vai... Pergunta de prova, né? Isso aí é pergunta de prova. Então, qual que é o primeiro computador? Que ano que ele foi desenvolvido? Como que ele chamava? Né? Ó, não vou perguntar números, mas de valores, mas olha, na época era 6 milhões de dólares para desenvolvimento desse computador, né? Ele consumia 200 mil watts de energia, né? Então essas questões aí é importante você estar lembrando, para que nós vamos ter uma avaliação aí, não sei se na próxima semana ou na outra. Então é bem importante você estar retomando isso, né? Lembrando isso. Ainda a gente continuou e viu sobre a segunda geração e a terceira geração de computadores, né? A terceira geração de computadores foi bem marcante ali, foi a que a IBM lançou o sistema dela. Então a gente teve esse primeiro computador aí, não tinha muita questão da parte gráfica, né? Era aquelas letras verdes ali, então a gente não tinha muita interação com o monitor. Mas foi o marco aí da indústria, né? Do chip, da evolução de todo o processo dos computadores. Então, isso foi a aula anterior. Agora a gente vai continuar a aula desse ponto para frente. Então aqui, a nossa geração atual, né? Vamos falar sobre a nossa geração atual.
Então, o desenvolvimento de tecnologia da informação, né, os computadores ficaram menores. Então, minimizaram os computadores, né, deixaram eles menores do que eles eram antes, aumentou a velocidade e capacidade de processamento, né? Então, hoje são microprocessadores, né? O gasto deles de energia é muito menor, né? Lembra que eu falei lá 200 mil watts, né, de gasto para aquela primeira máquina, o ENIAC? Hoje nós temos o menor gasto de energia possível, o computador nem gasta, né? Eu tenho os nossos notebooks ligados à bateria, depende do notebook, dura horas a bateria ali, né? Tá baixo o som? Já vamos resolver. Tá ok. Então, nesse período, né, a partir da década de 90, que deu esse boom da evolução dos chips e começamos a usar os microprocessadores. Então, aí começou a expansão dos computadores pessoais. Então, saiu das empresas, lembra que a IBM lançou mais para empresas, né, preocupado com esse ramo, e depois houve interesse das pessoas terem os computadores pessoais, computadores em casa, nos escritórios, né? Os computadores menores, que também já tinha. Então, foi nessa década de 90, que começou a surgir a expansão dos computadores pessoais. Estão me ouvindo agora bem? Dá um joinha aí. Beleza? Ok. Tudo bem aí? Tá. Então, além de toda essa questão que eu falei para você, desse surgimento, surge a tecnologia, o avanço do software também, que é muito importante, o avanço do software. Então, a evolução do software aconteceu, o software passou a ser integrado, né, a partir dessa virada do milênio, e começou a surgir computadores de mão. Olha só, vocês não pegaram a época, a hora que começou a surgir os Palm Top, que eram os tablets, né? Eram computadores de mão, processadores de mão. Então era assim, era uma coisa bem fantástica, mas se você olhar hoje, você vai falar assim, nossa, mas por que isso? Que função que tinha isso, né? A gente tinha o computador na palma da mão, né? De uma maneira não tão evolutiva, não tão tecnológica que nem agora, mas ainda é bem interessante. Eu tive não sou tão antigo assim, mas eu tive um Palm Top. Não sou tão velho assim, mas eu tive um Palm Top. Eu usei o Palm Top e era bem interessante, bem legal. Tinha caneta, uma canetinha assim para tela. Então surgiu ali o smartphone, né? O iPod, iPad, os tablets e a conexão também, né? Vem a conexão móvel. Então revolucionou, porque daí você com esses aplicativos, com esses dispositivos, você tinha que ter as conexões à internet. Sem a internet também nós não somos nada, né? Nossos equipamentos também não tem muita funcionalidade sem a internet, né? Então, essa geração atual. Então aqui é a evolução dos computadores nas décadas, né? Com base na geração dos computadores que a gente viu agora, vamos tentar desvendar aqui esse quebra-cabeça, turma. Vamos colocar a cabecinha para pensar um pouco aí. Tá embaralhado aqui, tá? Os anos aqui. Então, eu vou... É uma hora para a gente pensar aqui agora. O que você acha aí? Quais são os computadores que se enquadram aí, né? 1990, qual que foi o computador? 2000, qual que é o computador? Né? 2010, qual que é o computador ali que foi criado, né? Dá uma pensadinha aí agora, é o momento de descontrair aí, de você fazer anotações e a gente praticar o que a gente falou até agora, né? O que você acha? Pode chutar, pode acertar no chute, pode falar com convicção, porque você prestou atenção na aula. Esse é o momento agora. Vou dar uns minutinhos para vocês aí.
Tudo bem aí, turma? Estão conseguindo fazer? Ó, o primeiro aqui, ó, 1990. O que vocês acham? Eu acho que é o ENIAC, lembra? Então a gente vai ligar lá no ENIAC. Eu acho que é esse. Já dei uma dica para vocês ali. E o 70, 1970. O que vocês acham que é? Aí, ó. Vão ligando, vão achando. A gente está testando o áudio aqui, tá perfeito o áudio aqui nas outras conexões. Alguma coisa aí, eu acho. Então vamos lá, ó, 1980. (1980), qual que foi? Olha lá. Então a gente já eliminou aqui, ó. Já eliminou 3. Estão conseguindo aí achar? Só corrigindo aqui, o ENIAC não era 90, era 60. Né? Então vamos lá arrumar. Tá aqui do ladinho. 90 tá aqui, ó. Esse computador aqui. Ficou 2000 e 2010, né? O 2000 e o 2010, que é o mais atual, que é os menores, né? Quanto mais avançado, mais mais avançado o ano, mais aumenta a tecnologia, menor os computadores, né? Nós temos hoje microprocessadores, então os computadores cada dia menores, né? Os nossos celulares, eles têm poder de processamento maior do que muitos computadores que foram inventados em todas as gerações anteriores, né? Inclusive até algumas gerações atuais agora, o poder de processamento dos nossos celulares, depende do celular, é muito mais avançado, tem muito mais recursos, muito mais tecnologia do que um PC gamer, talvez. Tem hoje, a Xiaomi, ela fez um celular que é um celular gamer, né? Então ele tem processamento de um notebook. Então ele é muito poderoso e pequeno, né? Então vamos... aqui está o resultado, né? Nós tivemos a evolução. Bem importante a evolução, né? Lá os computadores que tiveram, o ENIAC foi o primeiro, e chegando em 2010 com a tecnologia dos computadores menores, né? Christ. Não, Olá. só desceu. Não, você tá vendo como tá bom, né? Tá ótimo. Professor, tô assistindo aqui o... Então a gente vai passar um vídeo para vocês agora, contando de novo a historinha da evolução dos computadores, né? Para a gente ter fundamento aí para a aula, para a gente continuar nossas atividades, tá ok? Vai lá o vídeo.
Olá! Neste vídeo, veremos um pouco sobre a história dos computadores e o avanço da tecnologia. Você já parou para pensar por que existem os computadores? O que há por trás dessa máquina tão interessante? Hoje é fácil dizer para que utilizamos os computadores. Enviar e-mails, editar um texto, nos divertir, entre muitas outras coisas. Mas e os primeiros computadores? O que será que eles nos permitiam fazer? Bom, vou lhes dizer que grande parte das invenções tem sua motivação na resolução de problemas. No caso dos computadores, cujo nome já dá uma boa dica, a motivação era o cálculo. Isso mesmo, o cálculo. Recursos para se calcular são utilizados há milhares de anos. Dedinhos, pedras, o ábaco, a régua de calcular e vários outros. Entretanto, a humanidade começou a criar máquinas para realizar os cálculos por ela. No início do século XVII, por exemplo, surge a primeira máquina de calcular, criada por Wilhelm Schickard. A primeira calculadora mecânica utilizava engrenagens para realizar as 4 operações básicas. Logo depois, Blaise Pascal, aquele do triângulo, criou uma outra calculadora que também se utilizava de engrenagens, porém essa não realizava multiplicações e divisões. Dizem que ele a criou para ajudar seu pai, que era contador. Algumas máquinas de Pascal realizavam adições com até 8 dígitos. Depois disso, Leibniz criou a Stepped Reckoner, uma máquina que usava a calculadora de Pascal como componente. Além de somas e subtrações, conseguia também realizar multiplicações e divisões de forma até mais precisa que a máquina de Schickard. Uma curiosidade dessas máquinas é que para calcularem somas e produtos com engrenagens utilizavam-se de uma técnica que hoje conhecemos como vaion. Você lembra? Já por volta de 1800, o que estava na moda era a criação de tabelas matemáticas. Tabela de seno, cosseno, logaritmos e outras mais. No entanto, os cálculos eram repetitivos, eram exaustivos e não requeriam esforços além daqueles destinados ao cálculo em si. Foi quando o inglês Charles Babbage inspirou-se em Leibniz e tentou colocar em prática as ideias de liberar o ser humano das tarefas simples e repetitivas. Nessa época, as máquinas já iam na direção de resolver problemas por aproximações polinomiais para algumas funções. Uma máquina que inspirou as ideias de Babbage e teve influência também nos computadores mais modernos foi o tear programável de Joseph-Marie Jacquard. Pois é, um tear programável. Os artesãos podiam furar cartões de papel gerando padrões para que a máquina fizesse determinados desenhos no tecido, o que era impressionante para a época. Essa e outras ideias inspiraram Babbage a pensar numa máquina que se utilizava de fórmulas matemáticas para realizar cálculos. Um breve parêntese. Um famoso poeta, Lord Byron, era dessa época e teve uma filha, Ada Augusta Byron, que gostava das ciências exatas. Ada conheceu Babbage e se encantou com suas ideias. Gostou tanto que começou a estudar outras possibilidades para as ideias de máquinas de Babbage. Hoje, Ada é considerada a primeira programadora mulher, pois desenvolveu conceitos que são utilizados até hoje na programação. Há algum tempo, muitos estudos em máquinas de calcular depois, outro passo importante foi dado pelo jovem Herman Hollerith, o empregado do censo estadunidense. Herman utilizou a ideia de Jacquard aproveitando os cartões perfurados para realizar operações aritméticas, interpretando, computando e manipulando os dados dos cartões. Seu objetivo era o processamento de dados volumosos. Para quem ainda não sabe ou não lembra, a invenção de Herman e sua aplicação no processamento de dados deu origem ao que hoje conhecemos por IBM. É importante lembrar que muitos matemáticos, físicos e engenheiros procuraram paralelamente aplicações para essas máquinas de calcular. Como estavam muito interessados, avanços significativos foram acontecendo em distintas áreas. Por exemplo, os físicos Maxwell, Faraday e Kelvin propuseram máquinas para o cálculo de integrais e equações diferenciais a fim de resolver problemas da física. Muitos desses adventos fomentaram a criação dos computadores digitais. Outra contribuição muito importante foi a do engenheiro Claude Elwood Shannon, que percebeu uma relação entre a lógica e circuitos elétricos. Com o desenvolvimento de válvulas triodo e da relação observada por Shannon, os primeiros computadores eletrônicos surgiram.
Dessa forma, a década de 40 foi extremamente produtiva. Os primeiros dessa década foram os computadores colossais, que chegavam a pesar toneladas. Infelizmente, a motivação para a criação desses computadores foi a Segunda Guerra Mundial, para quebrar códigos criptografados transmitidos pelos alemães. Outra máquina de impacto surgiu por volta de 1946, o ENIAC, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Era programado com cerca de 6.000 plugs e válvulas. Além disso, o ENIAC era cerca de 1.000 vezes mais rápido do que os gigantes anteriores. O próximo passo foi em direção à armazenagem de programas em memória. Assim não seria mais necessária a programação por válvulas e plugs. Existem muitas controvérsias sobre quem seria o dono da ideia de armazenar o programa em memória. No entanto, von Neumann foi quem documentou uma arquitetura de computadores que suportaria essa adaptação. Muito da sua documentação ainda é utilizado nas arquiteturas atuais. Por exemplo, a separação da arquitetura lógica e física, a divisão em unidades de controle, entrada e saída, aritmética e de memória. Depois disso, muito se investiu na melhoria da eficiência e capacidades de memória e processamento. Os próximos adventos influentes foram a criação dos transistores e circuitos integrados. Dessa forma, da década de 40 até hoje, os computadores foram evoluindo muito do ponto de vista tecnológico. Além disso, estão se tornando cada vez menores e pervasivos. Bom, mas para nós até aqui, a parte importante é enxergar que a motivação sempre esteve ligada à resolução de problemas que envolviam cálculos e simulações. E esse também será o nosso objetivo no curso: entender como utilizar o computador para resolver alguns problemas algoritmicamente. Por enquanto, ficamos por aqui. Nós desejamos a todos um ótimo estudo e até o próximo vídeo. Então lá, retomando aqui, né? É bem importante ali todos esses pontos, a gente reviu algumas coisas que a gente já falou. E então, nós vamos passar mais uma atividade para vocês aqui na sala. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês agora, a gente tem uns 10 minutos aí, ó, montar um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Vocês se dividam aí em grupos. É um jogo. A gente vai jogar, vai ter essas perguntas aqui. O grupo que responder certo vai ganhar aqueles valores em dinheiros que vale muito mais do que barras de ouro, né? 5.000 ali, 5.000 de embaixo e a última valendo 10.000, né? São dinheiros simbólicos só, né? Ninguém vai sair daí com essa bolada no bolso, mas é nosso jogo aqui, nossa brincadeira na sala de aula, para a gente brincar e entender um pouco do conceito, para esse conceito entrar na nossa cabeça, na nossa mente, né? A gente tem que usar essas estratégias para a gente enganar a nossa mente, de certa forma, para uma coisa boa, para ela aprender, né? Nós temos que ensinar a nossa mente a gravar, a memorizar e aprender. Então, nós vamos jogar. Vamos lá. Se dividam em grupos aí, 3 pessoas, 4 pessoas, monta aí equipes aí, a gente vai fazer esse joguinho aí. Daí no final a gente vê quem que acertou as respostas e vê o grupo que ficou mais rico. Pode ser? Então tá valendo lá então, hein? 10 minutos.
Pô, eu não ouvi direito vocês aí. Já responderam, já? Tá. Então, assim, quem que tá em poder dessas respostas aí? O grupo 1. Tem dois grupos? O grupo 1A, né? Tá. Deixa eu anotar aqui. Grupo 1. Grupo 1A. O grupo 2. Tá, tô acompanhando aqui. O 3 não sabe. Tá. Então vamos lá. Então aqui D e D, os dois responderam D, né? Os dois grupos, A e B. Aqui o primeiro grupo não e o segundo também não. Na resposta 2. E na resposta 3, o primeiro grupo respondeu fazer cálculos complexos, né? Cálculos. Então vamos para a nossa resposta. Ver qual o grupo ficou mais rico aí da sala de aula, né? Então a primeira letra era C, né? Quem respondeu letra C, a terceira geração, né? Então deixa eu ver o que vocês responderam aqui. A D, né? E seria a C, terceira geração. Tá? Ninguém ganhou dinheiro aí nessa primeira. A segunda é falso, tá correto. Quem respondeu não, acertou, né? O primeiro computador digital da história foi ENIAC, né? Então aqui... Opa, voltei demais. Então aqui, primeiro grupo e segundo grupo ninguém ganhou 5 mil na primeira. Na segunda ganharam 5 mil cada um. E no terceiro, quem respondeu cálculos, né? Foi o grupo 1. No período da Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 1946, objetivando realizar cálculos de trajetórias balísticas, né? Eu vou considerar ali, né, cálculos complexos, porque um cálculo de trajetória balística é um cálculo de complexidade alta, né? Chegamos num acordo aqui, seria sim, essa resposta seria aceita, né? Então o primeiro grupo é o grupo que sai com 15 mil, né? Nesse jogo, é o grupo que sai mais rico da brincadeira aí, né? Então lembrando lá, né? Voltando aqui pra gente, é uma brincadeira, né? Mas pra gente guardar essa matéria na nossa cabeça. Pode ser que caia essa pergunta na prova. Então, né? Você brincando aí aproveitou, aprendeu. Agora você consegue registrar a nossa resposta aí, né? Em qual geração se estabeleceu o computador pessoal
né? Na terceira geração. Então, quem escreveu terceira geração lá, né? Era para ter acertado, ninguém acertou. Então, nós temos aqui terceira geração, que foi os computadores, né? A quarta geração, nós já estávamos com os computadores, mas com os microprocessadores, lembra? Então, já estava tudo já mais reduzido, né? Já tinha os computadores, já, né? A geração da indústria, a geração dos computadores pessoais ali já estavam para a terceira geração, não na quarta, não na quinta. O aparelho de tear, né, ele foi uma máquina, né, considerado, mas não foi considerado computador digital, né? Ele foi feito lá, ele tinha uma programação com os cartões perfurados, lembra? Ele que deu início, na verdade, ali para que se chegasse aos computadores. Mas quem respondeu não, né, estava correto, né? O primeiro computador digital da história foi o ENIAC, né? Então, essa é a resposta e essa é uma pergunta também que vai provavelmente estar em prova, né? Então, pergunta de prova. E no período da Segunda Guerra Mundial, entre 1943 e 46, né? Que é a questão, a última questão, que é qual período foi o ENIAC foi desenvolvido e qual o propósito. Então aqui, outra data importante para você estar guardando aí, ó. 1943 e 1946 foi a criação do ENIAC. E o propósito dele, turma? Realizar cálculos de trajetórias balística. Lembra que eu falei para vocês que o ser humano ele vai inventando as coisas por motivo de necessidade. Então, na guerra, tinha necessidade de proteção de dados, né, do território, né? Cada território, cada país tinha interesse de proteger os seus dados, suas informações que eram valiosas, que eram importantíssimas, né? Informações de Estado, informação de capital, de recursos, né? de estratégias da guerra. Então, assim, e também de estratégias de vencer a guerra, né? Que nem o cálculo de um míssil, né? De uma trajetória e tal. Então, precisava se calcular muito. Então, foi lá uma pessoa e criou o computador para essa função. Então, a gente se beneficiou de tudo isso, né? A internet foi a mesma coisa, né? A internet foi a mesma coisa. A internet, ela é com fundação militar, né? Foi no período da guerra. Por quê? Porque eles tinham a base com esses computadores e essas bases não poderiam, poderiam ser atacadas, né? E daí, se fosse atacada, imagine você ter todas essas informações perdidas, né? Não existirem mais. Então se criou uma comunicação via internet, foi com esse propósito, de um local, de uma base, se comunicar com um outro local, né? Com outro local e ter esse armazenamento preservado. Então sempre o desenvolvimento do homem está em questão de necessidades, né? Lembra que a gente falou na aula? Então, essa era a brincadeira, né? O joguinho nosso para a gente descontrair um pouco e aprender no joguinho. O joguinho serve para isso, para a gente aprender. Essa tarefa aqui, eu vou deixar para vocês fazer para casa. Tá lá já também no Google Sala de Aula. Para você fazer uma pesquisa sobre o computador da terceira geração, né? Então você vai comentar lá sobre as inovações, né, que tiveram nessa terceira geração, os tipos de tecnologia da época. É uma pesquisa, você vai fazer, você vai me entregar num parágrafo também, né? Se você quiser escrever ali direto no Google Class, tranquilo, tem um formulário lá já disponível. Se você quiser também escrever no caderno, quem gosta de escrever aí, escrever e mandar o arquivo por foto ali também, vai estar valendo, tá? Tá valendo ponto essa aí também, né? E a gente tem mais um artigo da Eda, que a gente falou no vídeo ali, a primeira programadora considerada da história, né? Uma mulher,
Foi falado no vídeo ali, quem prestou atenção no vídeo sacou agora do que eu estou falando. Se não lembrou, se não viu direito, o vídeo está disponível ali também para você ver. E a gravação da nossa aula também vai estar disponível depois para você estar relembrando esse assunto. Então, para casa, valendo o ponto também, fazer uma pesquisa do computador da terceira geração. Também está disponível lá no Google Sala de Aula. Tá? Todas essas atividades está pontuando, tá? Eu vou fazer um trabalho depois no final com vocês e vai estar valendo lá 30 pontos, 20 pontos. O restante dos pontos é das atividades aqui, né? As provas valendo 30 cada uma e para a gente finalizar aí com chave de ouro, né? Ninguém ficar com nota ruim, ficar com nota boa. Então essas atividades são bem importantes para aprender, que eu acho que para mim é o mais importante, é você estar aprendendo, e para pontuar você também, facilitar você também nas avaliações. Então, seja esperto e faça essas avaliações aí, faça essas atividades aí. Então, assim, o que vimos nessa aula de retomada, né? A gente vai continuar ainda, a gente tem mais uma aula ainda, né? Continuar até 9h20, se eu não me engano. 9h10, né? Então até 9h10. Então até 9 horas, ali, mais ou menos, a gente tem conteúdo ainda, né? Então a gente tem ali mais 30 minutos, bem dizer. Agora são 8h33. Então o que a gente viu até agora? Conceituando essa parte da aula. Aprendemos sobre a origem dos computadores, que é bem importante. Professor, vocês contam um monte de história, não sei do que. É importante, gente, é muito importante isso. Conhecemos mais como os computadores foram evoluindo durante a década, né? E os seus benefícios, né? A gente só teve benefício e os impactos tecnológicos. Então a gente viu tudo isso, né, nessa primeira parte da retomada da aula, né? Essa aqui é uma continuação da aula anterior, né? Ela está conectada com a aula anterior. A gente tinha que terminar aquela atividade, então eu vou cobrar de vocês as atividades, lembra? Tem bastante atividade ali, então vamos produzir. Tá bom? Eu vou fechar esse slide aqui e vou abrir o próximo slide. Então vamos lá? Então nós vamos falar agora, turma, continuar sobre a história da evolução dos computadores, né? Nós temos mais uma parte interessante aqui para depois a gente entrar na próxima etapa. Então, vamos lá. O que nós vamos ver? Nós vamos definir o conceito de computadores, que para mim é bem importante. E vamos exemplificar a importância dos computadores no nosso cotidiano, que é bem interessante também. Vamos lá? Então eu trouxe mais um pensamento aqui, mais um exemplo, para a gente contextualizar aqui a nossa aula, para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá? No geral, a informática está tão fortemente vinculada ao nosso dia, né? Então, assim, que é a remoção de todos os meios digitais. Imagine se removesse todos os meios digitais. Quase inviabilizaria a rotina das pessoas, né? Imagine, ficava inviabilizado o nosso dia, né? Seria quase impossível a gente viver hoje, nesses dias de hoje, sem a tecnologia. Imagine você acordar bem cedo, sem o despertador do celular, né? Ou ainda verificar sua agenda de atividades lá nos e-mails, né? Não ter os seus e-mails. E se estiver chovendo, né? Você está atrasado por conta do uso do transporte público, que é um fato, né? Imagine você... Não existe um aplicativo para você solicitar um transporte, não existe mais o aplicativo do Uber, do 99, né? De outros aplicativos aí de transporte, não existe mais. Como que você se faria para chegar no teu serviço, no teu escritório, na sala de aula? Aí você terá uma pilha de relatórios, né? Para quem é funcionário,
Imagine um funcionário de uma empresa, pilhas de relatórios em cima da sua mesa, aquelas um monte de papel em cima da mesa. Imagine, um monte de papel em cima da mesa, aqueles papéis aqui. Hoje a gente é tudo no computador, não existe muito mais papéis, ainda tem papéis. Mas na nossa época de escritório, era pilhas e pilhas de papéis, arquivos gigantescos, né? Armários com um monte de arquivos. Imagine você passando por toda a situação, porque também não existia impressora, nem digitalizadora, né? Não tinha scanner, não tinha esse processo. Era papéis e planilhas. Imagine tudo isso, viver todo esse momento, todo esse contexto aqui sem a tecnologia, né? É por isso que eu trouxe esse texto para você pensar um pouco. Imagine nós vivemos sem nossa musiquinha no fone de ouvido, sem o TikTok, sem o Facebook, sem o Instagram, né? Sem as conectividades da internet, né? Uma calculadora do lado da pilha de documentos, inúmeros papéis de rascunhos para fazer as contas, né? O e-mail não existe e é preciso ir até o 7º andar da empresa para buscar outros relatórios. Fim do expediente, cansado, chega em casa, percebe um bilhete em cima da mesa que a filha está doente, né? Então, nada de grave, mas foi levá-la ao pronto-socorro. Era uma mensagem, né, da mãe levando a filha para o pronto-socorro no hospital. Então, assim, preocupado, toma nas suas mãos o telefone, porque não existe celular. Então, ele liga... não existe celular. Existe o celular, mas ele pega o telefone fixo. Na época existia o telefone fixo. Liga para o celular do companheiro ou da companheira, né? Sim, nessa época não existia o aplicativo para trocar mensagem, não existia o WhatsApp, não existia o Messenger, né? Não existia as comunicações de mensagens, só o SMS. O telefone toca, mas ninguém atende. Passa então um SMS. O SMS, depois de quase 1 hora, recebe o retorno. Imagine você esperar 1 hora para a pessoa responder você preocupado, o que aconteceu. Hoje a gente não consegue esperar 1 minuto, né? A gente manda uma mensagem para a pessoa no WhatsApp e ela não responde, a gente já fica desesperado, dá até o tremelique na gente, né? A gente fica desesperado, a pessoa não responde, o que aconteceu? 1 minuto. Às vezes segundos, a gente quer que a pessoa responda na hora. A gente vê que a pessoa está online ali, quer que ela responda já no mesmo momento que você mandou a mensagem, né? E antigamente teria que esperar horas e horas até a pessoa receber o SMS, porque às vezes demorava para ela receber também. E quando ela recebesse, não tinha um sininho lá no celular dela. A tecnologia do celular dela não era tão atualizada assim para dizer que chegou uma mensagem. Ela não estava todo o tempo com o celular também, porque o celular não tinha função nenhuma a não ser ligar, né? O celular servia só para discar o número para outra pessoa e falar. Essa é a comunicação do celular. Então não tinha outras funcionalidades no celular. Então assim, respondeu o SMS ali, calma, está tudo bem. Precisará ir dormir mesmo com preocupação, pois no outro dia seguinte haverá uma reunião em uma empresa, né? Um cliente em outra cidade. Você pensa, se houvesse uma forma de fazer uma conferência tipo web, tipo essa que nós temos agora aqui, né? Eu estou aqui em Curitiba, vocês estão aí em Maringá. Seria melhor ainda se ele pudesse apresentar em uma televisão os gráficos, né? Em vez de cartazes, né? E antes de fechar os olhos, pensa, minha nossa, vou comprar mais uns 3 despertadores. Sinto que não irei acordar quando o despertador tocar. Esse é o cenário, né? A gente sem a tecnologia. Imagine anos atrás as pessoas vivendo desse jeito. Acreditem ou não, alunos, pessoas viveram desse jeito. E o que poderia auxiliar as pessoas na situação apresentada a exercer as atividades da empresa com mais facilidades, né? Aqui é uma pergunta que eu faço para você. O que poderia então nos auxiliar, né, a ter uma vida mais tranquila, menos transtornadas, menos confusas, agitadas, que nem essas, que é o que a gente relatou agora, né? A pessoa teria qual seria a situação que você apresentaria para exercer uma atividade numa empresa
com mais facilidade para essa pessoa, né? Qual que seria a resposta? Fala assim, pronto, professor, eu tenho aqui uma solução, já voltando nos dias de hoje, pensando agora que você tem a solução, eu vou facilitar a vida dessa pessoa, o que que eu vou apresentar para ela? Né? São programas, né? Como que eu posso ajudar? Como que eu poderia ajudar? Né? Então aqui eu vou passar mais um vídeo aqui sobre tecnologia e modernidades, né? Só respondendo ali antes ali, o que a gente apresentaria? Computadores, notebooks. Foi o que aconteceu, né? Foi que a atualização da tecnologia ofereceu para essas pessoas. É o que a gente responderia ali naquela pergunta que eu fiz para vocês. A gente apresentaria para eles notebooks, celulares como smartphones e impressoras e computadores. Essa seria uma resposta ideal para toda aquela confusão ali. Já resolveria grande parte da vida daquela pessoa ali. Tá bom? Vamos assistir um vídeo agora. Olá, tudo bem? Quando falamos sobre a evolução dos computadores, surgem muitas dúvidas sobre modelos e como eles funcionam. Confira neste vídeo mais um pouco da trajetória da evolução do computador. Os computadores existem em nossas vidas de maneiras como nunca antes aconteceu. Seja em casa, na escola, na universidade, nos negócios ou em qualquer outro lugar, eles estão sempre conosco. Ao contrário do que parece, a computação não apareceu nos últimos anos ou décadas, mas apareceu há mais de 7.000 anos. E apesar de Alan Turing ser reconhecido como o pai do computador, a verdade é que o computador foi um trabalho coletivo, que não foi o resultado de um único inventor, mas sim de uma sequência de contribuições de diferentes gerações. Mas vamos deixar essa história do passado para trás e falar do agora. O computador de mesa continua sendo uma grande opção de compras, apesar da popularidade dos notebooks. Se por um lado os laptops têm a vantagem da portabilidade, por outro é possível comprar um PC desktop com um investimento bem menor. E se compararmos os desktops e notebooks com as pequenas máquinas? O smartphone ligado o tempo todo esperando seu comando. Os aplicativos abrem instantaneamente, não ficam carregando, algo extremamente comum nos primeiros equipamentos. Também a bateria destes pequenos, nos últimos anos, deixou de ser um problema. Os celulares modernos aguentam tranquilamente o dia inteiro longe da tomada. É claro que cada modernidade tem sua finalidade, como por exemplo, os computadores desktop são excelentes para quem vai montar uma estação de trabalho na empresa ou em um home office. Eles também são indicados para quem gosta de games e quer montar um quarto gamer. O que percebemos é que o moderno é o que existe no momento e em pouco tempo já poderá não ser tão moderno assim. Por hoje é isso, ficamos por aqui e até a próxima! Olá, voltando aqui então. Tá, eu vou responder ali no chat, ali tem uma dúvida ali, uma questão. Nós já vamos abrir aqui, só um pouquinho. Se eu só me achar aqui, já vou responder para você. Tá lá, a resposta está lá no slide, Miriam. Eu sei que surgiu dúvida aí, mas eu vou colocar ali para vocês, né? Deixa eu só achar uma maneira aqui de mostrar para você. Tá. Então vamos lá. Então aqui, ó, ali a resposta ali da questão lá da brincadeira do Game Jam que a gente fez, né? Surgiu dúvida em qual geração foi feito o computador pessoal, né? E foi na terceira geração, que foi a IBM, né? A IBM System, que fez aquele primeiro console ali, ó, aquela máquina ali. Que lembra que eu falei para vocês que eu até usei uma máquina dessa? Né? Eu não usei no lançamento, tá? Senão eu estaria falando aqui que eu sou muito velho. Mas eu cheguei a ver essas máquinas aqui
e eu cheguei a usar elas, né? Essa máquina aqui. Então, assim, ela funcionava por circuitos integrados. Esses substituíram transistores e já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. Foi nesse período que os chips foram criados e utilizados. E os computadores pessoais começou, né? Então, os computadores pessoais começaram na terceira geração. Tá bom? Respondendo lá a questão de vocês. Só voltando ali no início, antes do vídeo, tinha duas perguntas, né? O que poderia auxiliar a pessoa da situação apresentada a exercer as atividades na empresa com mais facilidade, né? A resposta seria computadores, desktop ou mesmo notebook, correto? Reforçando lá para vocês a nossa linha de raciocínio lá, o nosso texto lá, nossa historinha, né? Então, assim, e programas? Quais vocês acham que poderia ajudar? Os programas seriam planilhas eletrônicas, né? E editor de texto. Porque imagine, nessa época era muito papel, né? Muito papel, e gente escrevendo, e como que você vai se organizar com tudo isso? Mas as pessoas se organizavam, gente. Só que a tecnologia veio para facilitar tudo isso. Então vamos retomar aqui, né? Então lá, vamos lá. Então assim, mas e antes, professor? Então é curioso imaginar como algo tão natural como ver uma imagem no celular, ouvir uma música, né, no celular, no computador, seria considerado há muitos anos algo impossível, né? Ou até mesmo parte de um delírio, né? As pessoas imaginando como escutar música no celular, como ver a foto, né? Como ver fotos, né? Então a gente tinha aquelas máquinas analógicas antes, lembra? Que você tinha que tirar foto e você só ia saber o resultado dela quando fosse revelado, né? E se revelasse ainda, porque muitas pessoas pegavam o filme e guardavam numa gaveta e não revelavam nunca mais. E quando revelavam, e descobriu o segredo. Meu Deus, saiu com o olho verde, saiu com o olho vermelho, saiu com a boca torta, saiu com o olho fechado. Fiquei tudo estranho na foto, né? Hoje não, hoje você tira no celular ali e já aparece na hora para você, né? Essa é o avanço da tecnologia. A nossa cultura de tirar várias fotos vem da época das câmeras, sem a gente querer, porque na época das câmeras a gente tirava 2, 3 fotos para garantir que a gente teria pelo menos uma foto boa, né? Porque a gente não via o resultado da foto. A gente faz a pose, todo mundo fazia a pose da família. Vinha aquela maquininha, olhava no buraquinho ali e apertava. Aí, não sei se ficou boa, porque a gente não vê. Então vamos tirar uma segunda, uma terceira para garantir que a hora que for revelar a gente não tenha surpresa. E muitas vezes chegava na revelação, tinha surpresa. Não tinha como saber. Hoje em dia, a gente trouxe essa cultura para o nosso celular. As pessoas ficam tirando 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, 10 vezes a mesma foto, né? E não precisa, porque você está vendo o resultado ali na hora, você está vendo a qualidade da imagem retornando para você, né? Então, e outra, tantas fotos que a gente não sabe nem onde guardar, né? Não sei para que tanta foto, mas a gente tira muita foto e guarda essas fotos, né? E antes a gente revelava, colocava em álbum, e era esse momento que tinha. Mas a tecnologia hoje é diferente. Então, assim, imagine você agora pode ver isso no celular, pode ver isso no computador. O avanço tecnológico nas últimas décadas não parece ser surpreendente. Você já está acostumado com isso. Não te surpreende mais. Eu estou falando assim para você com essa euforia, com essa alegria, porque eu vi algumas coisas na década passada. Só que você já está nesse momento que tem tudo novo, já nem te surpreende mais. A inteligência artificial já não te surpreende mais, né? Então, assim, no entanto, do início do desenvolvimento da tecnologia, era tão comuns como os computadores, foi assinalado pelo árduo trabalho de diversas mentes e habilidades, né? Então, a gente tem que dar valor pelo processo que aconteceu, né? Por isso que eu falo para vocês que é importante a gente entender aqui a evolução dos computadores, né? A criação, por que foi criado e porque a gente, até hoje, quando a gente chega aqui nesse momento, que eu posso conversar com vocês através de uma câmera aqui do outro lado, de outra cidade, ao vivo, né? E posso responder vocês podem me responder, né? Pessoas trabalharam para isso. Imaginou que um cabo hoje estaria transmitindo, né? Tudo isso. É fantástico, gente, é fantástico. A gente tem que dar valor, valor no início, na base de tudo isso, né?
Então é importante a gente saber um pouco da história, né? Então assim, ó, isso aqui é para praticar, mas eu coloquei esse artigo lá no Google Class. Lembra que eu falei para vocês que tinha um artigo lá? Então assim, eu quero que vocês leiam o artigo da Eda. A Eda, no vídeo lá, está contando a história da Eda, né? Ela foi uma mulher muito importante na parte da programação. Ela foi considerada o primeiro programador da história, é programadora, né, mulher. Então assim, é muito importante que vocês leiam esse artigo. E lá tá as instruções, lá no Google Class, de como você deve fazer isso, mas eu estou reforçando aqui na aula. Ó. Então eu vou pedir que você faça, que use esses 3 grandes relatos, 3 grandes marcos da computação, leia o artigo e com as suas palavras descreva a importância de cada um deles nos dias atuais. É simples, é bem tranquilo. Tá um reloginho ali 5 minutos, mas as atividades não é para sala de aula, né? É para você desenvolver depois ali, ler sobre esse artigo, que vai te tomar um pouco de tempo ler esse artigo, né? Eu não queria que você lesse rápido de qualquer maneira, mas que você lesse com atenção os artigos e extraísse ali os recursos, o que é importante para a sua base nesse conteúdo aqui de ciência da computação, desse conceito aqui que foi passado para vocês, né? Então assim, vamos lá para responder? Agora esse dá para responder na sala de novo. Então aprendemos que os computadores modernos surgiram devido à necessidade imediata por maior capacidade de processamento e cálculos. Acerca do surgimento e da evolução dos computadores é possível afirmar. Vamos lá? Ó, são algumas questões ali. O que é possível afirmar com tudo isso que eu falei? O ENIAC era um computador construído com milhares de válvulas e relés. Os primeiros computadores foram construídos empregando dispositivos eletrônicos. Os primeiros computadores funcionavam com diodos e transistores. O ENIAC era um computador construído com o uso de transistores. Vamos lá? Ó, 3 minutinhos para a turma responder. Pode colocar no chat ali, ó, quem que acha que é A, quem que acha que é B, quem que acha que é D, quem que acha que, né? E vai colocando ali. Ou levanta o braço aí, quem a grande maioria falar, a gente vai colocar ali a resposta. O que vocês acham? Vou perguntar para vocês aqui. Quem acha que é a letra A e levanta a mão? Quantas pessoas nós temos que levantou a mão? Eu não consigo ver direito na câmera ali. Você pode responder no chat ali para mim? Quantas pessoas, mantém a mão levantada. Quantas pessoas acham que é a letra A? Opa, agora consegui ver. Agora estou conseguindo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tá, 6 acham que é a letra A. Vamos anotar aqui. Quantos acham que é a letra B? Que o primeiro computador foi constituído empregando dispositivos eletrônicos. Ninguém? Quem acha que é a letra C? Os primeiros computadores funcionavam com diodos e transistores. Ok. E quem acha que é a letra D? O ENIAC era um dos computadores construído com o uso de transistores. Alguém? Todo mundo então acha que é a letra A, né? Tem gente que nem não acha nada, né? Que nem levantou a mão. Mas tudo bem. Vamos dar voto à maioria. Quem vota tem direitos, né? Vocês que votaram têm direito, responderam e vamos à resposta. Já passo o próximo slide para a resposta. Só um minutinho. Vamos lá. Então a resposta comentada aqui agora, alternativa A está correta, pois de fato o ENIAC era um computador construído com milhares de válvulas e essa afirmação justifica o porquê da alternativa D ser considerada incorreta. A alternativa B e C estão incorretas, pois os primeiros computadores, assim como o ENIAC, foram construídos com válvulas e relés. Então eu fico feliz
que responderam correto. Isso quer dizer que prestaram atenção na aula, né? Parabéns aí, quem ergueu a mão. Para quem não ergueu a mão, estava em dúvida ali, né? Então, tira a dúvida agora aqui e tenha certeza que a resposta certa é a A. Então, vamos lá. Mais um questionamento para a turma. Vamos deixar essa aula bem interativa com vocês. Para quem é indicado o uso de computadores desktop? Né? Responda aí, pense aí um pouquinho. Converse com o amigo aí. Para quem que você acha que é indicado, né? Lembrando que o desktop é o computador CPU, né? Aquela caixinha, aquela com monitor, com teclado, com mouse, aquela que fica numa mesa, né? Os desktop. Tá? Então, assim, pense aí um pouquinho que a gente vai trazer o questionamento aí, qual que seria a indicação aqui apropriada nesse momento? Vamos responder aqui. Então, assim, ó, a indicação seria é excelente para quem vai montar uma estação de trabalho, né? Para quem tem escritório, vai montar uma estação de trabalho. Para quem gosta de gamer, então assim, é indicado para quem gosta de gamer ter um desktop. Apesar de ter notebooks hoje com poder de processamentos muito altos, muito bons, mas ainda o desktop ele tem uma grande vantagem, né? Então, assim, essa seria a indicação. Outro questionamento para você. Onde os computadores podem estar presentes, né? Pensa aí agora comigo. Aí na escola já está presente, né? Aqui comigo. Aonde os computadores podem estar presentes? É mais um momento para você aí se questionar, né? Nós vamos lá, a nossa resposta. Escolas, universidades, empresas, né? Em vários lugares, vários setores, né? Tem vários exemplos aqui. Então aí, em dupla, eu quero que você realize uma pesquisa sobre computadores modernos e confeccione uma apresentação para mim. Mas isso aqui eu vou deixar para nossa próxima aula, porque a gente já está finalizando aqui o horário. Então assim, ó, é a hora de praticar. Tire print aí dessa tela, escreva no caderno, faça a tua anotação da maneira que você quiser aí, que você achar importante, né? Eu vou deixar bem grande aqui, ó. Em duplas, realize uma pesquisa sobre os computadores modernos e confeccione uma apresentação em slides contendo uma linha de tempo sobre a evolução dos computadores, né? Relacione quais são as novidades e funcionalidades de cada computador que ele apresentou ao longo do tempo, o impacto disso na sociedade, depois apresente a linha de tempo para a turma. Então, assim, um desafio aí, até um desafio para você aí, Miriam. A gente conseguir fazer essa apresentação na próxima aula com eles, né? Fazer esse slide, fazer eles apresentarem, né? Pode ser em dupla, pode ser em trio também, vamos aumentar um pouquinho aí a chance aí. Pode ser em trio, tá bom? É um desafio aí para a próxima aula aí, então, tá bom? Eu vou estar esperando vocês, vou dar as informações ali no Google Class bem certinho, reforçar ali. Eu vou pedir para vocês, então, fazer essa apresentação para mim na próxima aula. Pode ser? Combinado, turma? Aquele abraço, tudo de bom, até a próxima aula.